vamos falar agora um pouquinho do continue e do break, tá? O break vocês já até conhecem, vocês já utilizaram dentro do switch case, né? Então, o break ele pode ser usado lá no switch case para interromper o fluxo ali, né? E ele não continuar executando tudo que está abaixo da opção encontrada, mas a gente pode utilizar o break também nos laços de repetição, tá? Dentro de um while, de um do while ou de um for. E quando eu uso esse comando break, ele interrompe, ele faz uma interrupção imediata daquele laço. E o contínuo, ele simplesmente interrompe aquela iteração, aquela, digamos assim, aquela vez, né? Se fosse um jogo, ele pula aquela vez, diferente do break que ele interrompe, tá? A gente já vai ver a diferença na prática aqui. Então eu tenho um exemplo aqui, ó. Eu tenho um while, né, com uma condição específica, de acordo com determinada condição, eu vou interromper aquele while. Então, se eu der um break em algum momento, o meu código sai do while, né, ele sai, interrompe aquele laço e continua o restante do programa. Já no continue, ele não sai do laço, ele simplesmente pula aquela vez e volta para o teste, né, para verificação, e depende, se aquele teste for verdadeiro, eu continuo com aquele laço. Exemplo prático. Então, se eu tivesse só esse for aqui, né, o que esse for aqui está fazendo? Eu estou começando com 0 e mando ele exibir enquanto o x for menor ou igual a 50 e vou iterando de 1 em 1, né? Então, ele vai exibir o 0, 1, o 2, o 3 e assim por diante. O que vai acontecer, né, já que eu coloquei esse contínuo e esse break aqui? Ele vai lá, começou com 0. Aí ele pergunta, 0 é igual a 3 ou 0 é igual a 5? Não, então não vai executar isso aqui. 0 é igual a 17? Também não. Então ele vai só exibir o 0. Mesma coisa com 1, mesma coisa com 2. Quando chegar no 3, que ele vai entrar nesse if aqui, né? Porque 3 é igual a 3, então ele vai executar o contínuo. Quando ele executa o contínuo, o que ele faz? Ele interrompe esse programa, mas ele volta aqui para a condição. Então ele transforma o x em 4 e continua o programa. Então, olha como é que vai ser a saída desse programa. Então ele pula o 3, porque eu dei o contínuo, então ele pula o 3, não exibe. Quando ele chega, o 4 é normal, exibe. Quando ele chega no 5, ele pula o 5 também, né? Porque eu dei um contínuo aqui no caso do 5. Aí ele vai 6, 7, 8 e assim por diante. Quando ele chegar no 17, ele interrompe, né? Ele interrompe e aí ele sai do for. Ele sai do meu laço. Ele não vai continuar fazendo o 18, 19 e teoricamente até o 50. Quando eu dou um break, ele simplesmente interrompe. Então essa é a diferença entre usar um contínuo ou usar o break. O exercício é o seguinte: faça um programa em Java que some todos os números de 1 até 100, exceto os múltiplos de 5. Vamos criar uma nova classe aqui, programa contínuo. Né? Contínuo é uma palavra reservada, então eu coloquei um prog aqui na frente. Faça um programa em Java que some todos os números de 1 até 100, exceto os múltiplos de 5. Eu vou criar uma variável aqui, soma. Vou falar que ela começa com 0. E vou fazer um for. C igual a 1. Enquanto C for menor ou igual a 100. E C mais. Tá? Eu vou colocar aqui soma mais igual a C. Então ele está acumulando aqui, né? Quando for, pega o 1, coloca aqui, depois soma com 2, soma com 3, soma com 4 e assim por diante. Se eu mandar exibir o resultado aqui, soma, tá? Vamos ver isso aqui. Olha lá, a soma é 5.050. Estou somando todos os números de 1 até 100. Só que o exercício pede
que eu some todos os números, exceto os múltiplos de 5, tá? Então vamos fazer isso usando o contínuo. Eu vou colocar aqui, ó, se o C módulo 5 for igual a zero, ou seja, o resto da divisão do número por 5 for igual a zero, significa que ele é divisível por 5, né? Então, se o número for divisível por 5, eu vou dar um contínuo, ou seja, eu vou pular aquele número. Eu não vou considerar aquele número nessa soma. Se eu executar isso agora, olha lá, eu tenho 4.000, né? Se eu estivesse exibindo aqui os números, aqui só para a gente ver, exibir o número C, tá? Ó, ele vai exibir 1, 2, 3, 4, pulou 5. 6, 7, 8, 9, pulou 10. 11, 12, 13, 14, pulou 15. Então, todos os múltiplos de 5, ele está pulando, né? Todos os números que são múltiplos de 5, quando eu dou esse contínuo, ele pula, né? Ele interrompe aqui e volta lá para o meu for, depois continua o meu programa. Então, se o número for múltiplo de 5, se ele for divisível por 5, é isso que essa condição aqui está querendo nos dizer, ele vai dar um contínuo. Diferente de dar um break. Se eu fizesse um break aqui, ó, olha o que ele vai acontecer. Ele vai exibir 1, 2, 3, 4. Quando ele chegou no 5, que é o primeiro múltiplo, ele entrou nessa condição, ele deu um break. E aí o que ele faz? Ele interrompe o programa. Ele não continua o programa, ele simplesmente interrompe, dá um break. E aí ele sai do meu for e exibe essa linha daqui de baixo, que é a soma. Então ele só somou esses caras aqui, né? 4 com 3, 7. Com 2, 9, com 1, 10. Ele só fez a soma desses 4 primeiros números, que não é o que a gente quer nesse exercício. Eu quero que ele some todos os números de 1 até 100, mas eu quero que ele exclua os múltiplos de 5. Então, eu dou um contínuo, e aí, 4.000, tá? Ah, eu sou obrigado a usar o contínuo? Não, você não é obrigado a utilizar, tá? Você poderia fazer isso de outras formas. Eu poderia, por exemplo, verificar se o número não for, né? Se ele não for, eu faço a soma, tá? Mas é uma alternativa válida, é muito utilizado, tá? O contínuo e o break, e em alguns casos vai simplificar o seu código, tá? Vamos agora para o segundo exercício, tá? Utilizando agora o comando break. Então, ache o primeiro número entre 1 e 1 milhão, que é divisível por 11, por 13 e por 17. Está bem parecido com o outro. Só que aqui eu quero que ele encontre o primeiro número que é divisível por esses caras ali. Vamos lá para o Eclipse. Vou criar uma nova classe, vou chamar de programa break. O exercício acha o primeiro número entre 1 e 1 milhão, que é divisível por 11, 13 e 17. Tá? A gente também vai usar um for. Vou usar um for aqui, vou fazer um int c igual a 1, enquanto c for menor ou igual a 1 milhão. Aqui tem 1.000, 10.000, 100.000, 1 milhão. É isso? 1 milhão. E o C++. Tá? Beleza. Se eu simplesmente exibisse os números aí, ele ia mostrar aqui para mim do 1 até 1 milhão, não é o caso, tá? Eu quero o número, ele é ao mesmo tempo divisível por 11, 13 e 17. Como que eu faço isso? Eu vou colocar aqui um if e vou colocar assim, ó, se o C módulo 11 for igual a zero, ou seja, o número é divisível por 11, e, ao mesmo tempo, o número C módulo 13 igual a zero, então ele é divisível também por 13, e C módulo 17 igual a zero. Então, o número, ao mesmo tempo, é divisível por 11, por 13 e por 17. O que eu vou fazer? Eu vou
exibir o número. Vamos colocar aqui um printf. É o número C. E eu vou dar um break. Tá? Por quê? Eu já achei o número. Então, se eu achei esse número, eu não preciso ficar mais iterando, né? Eu não preciso mais ficar nesse loop, eu não preciso mais ficar procurando. Eu simplesmente vou interromper o programa. Vamos ver qual é o número. Olha lá, o número é o 2431. Então, o 2431 é o primeiro número entre 1 e 1 milhão, que é ao mesmo tempo divisível por 11, por 13 e por 17. Tá? Se eu tiro o break, mesmo após ele achar o 2431, ele vai continuar até 1 milhão para ver se ele acha algum outro número que seja divisível por esses caras. Vou mandar pular ali. Então, ó, ele achou todos esses números aqui, né, que são divisíveis por 11, por 13 e por 17. Só que o exercício não queria todos, né? Se eu quisesse todos, beleza, era isso aqui. Eu só queria o primeiro. Então, assim que eu achei o número, eu simplesmente vou lá e dou um break. E pronto. Então, agora, eu tenho... Assim que ele acha o primeiro número, né? O primeiro número que é divisível por 11, por 13 e por 17, eu dou o break. Ele interrompe, ele sai. Um último detalhe aqui, eu vou criar mais uma classe, uma de for label. Eu vou colocar aqui um for dentro de outro for, né? Int i igual a 1, enquanto o i for menor que 3 e mais, tá? Um espacinho aqui. E eu vou colocar um outro for, ele é igual aqui, só vou mudar a variável para j. E aí eu vou dar um system out aqui de i vezes j, tá? Vamos colocar aqui i mais asterisco mais j mais igual mais i vezes j. Tá? Eu só estou exibindo aqui os números. Eu só estou exibindo aqui a multiplicação do i com o j, né? Então, no caso, quando o i for 1, ele vai multiplicar 1 vezes 1, 1 vezes 2, só, né? Não vai até o 3, né? Deixa eu botar igual. Vamos colocar igual aqui. Aí ele vai multiplicar 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes 3. Depois ele pula o i para 2. Aí 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3. Vamos ver se executando. Então eu tenho aqui 1. O primeiro 1 aqui, ó, tá vendo que ele repete 3 vezes? É do primeiro for, né? Eu começo o i com 1, e aí eu faço aqui dentro 3 vezes quando o i é 1. Se eu mudar aqui para 5, acho que fica mais fácil de ver a diferença. Então, ó, eu faço o primeiro 1 5 vezes, depois o 2 5 vezes, depois o 3 5 vezes, porque eu tenho o primeiro for e dentro dele eu tenho um outro for. Então, para cada número desse, eu vou ter 5 vezes aqui, né? Vou ter a iteração aqui 5 vezes. Mas, o que eu quero mostrar aqui não é nem essa conta. É o uso do break. Se eu coloco aqui, ó, se o i vezes j for igual a 5, por exemplo, eu quero dar um break. Tá? Posso colocar tudo na mesma linha, tá? Eu poderia colocar aqui embaixo, mas como é um if simples, eu posso colocar tudo aqui na mesma linha. O que será que ele vai interromper aqui? Eu dei um break. Será que ele vai interromper esse for ou esse for? Né? Vamos executar. Ele foi até o final, tá vendo? Ele foi até o i igual a 3, né? Eu exibi, ó. O 1, só que 4 vezes. O 2, 5 vezes. E o 3, 5 vezes. Ou seja,
O break, ele interrompeu o for interno, né? Se eu comentar isso aqui, ó, vocês vão ver que só tem um caso onde o i vezes j é igual a 5, né? Que é esse caso aqui, ó. Aqui, ó, i vezes j é igual a 5. Então, quando eu dei um break aqui, ele interrompeu o for interno, tá? Mas e se eu quisesse interromper o for externo, tá? Se eu quisesse interromper esse outro for aqui, eu posso dar um nome para esses comandos, né? Um label. Eu posso colocar aqui, por exemplo, ó, externo, dois pontos, for, interno, dois pontos, for. O nome você escolhe, tá? Você pode dar um nome para esses caras aqui e eu posso colocar aqui no meu break que eu quero interromper o externo, por exemplo, tá? Como eu não tô usando o interno, eu não preciso obrigatoriamente colocar o nome para ele. Posso colocar um nome só para o externo aqui e mandar eu dar um break no externo. O que vai acontecer? Qual a diferença? Quando ele chegar nessa linha, né, que é esse cara aqui, ó, i vezes 5 é igual a 5, quando i vezes 5 for igual a 5, ele vai dar um break, ou seja, ele vai interromper o for, mas ele não vai interromper esse for aqui, ele vai interromper o for principal, né, o for externo. E aí, nada mais para baixo vai ser executado. Vamos ver isso aqui rodando. Olha lá, ele interrompeu o programa, né, interrompeu esse for principal aqui, tá? Então, é um cuidado que vocês têm que ter. Quando você colocar simplesmente o break ou o continue, tá? O continue é a mesma coisa, você pode colocar um label para ele. Quando você coloca o break, ele vai interromper o laço mais interno, né? Se eu tivesse um outro while aqui ou um for, né? Já tá aqui, true. E eu coloco esse break aqui, ele vai interromper o while, o laço interno. Se eu quiser que ele interrompa esse ou esse, eu preciso dar um nome para ele. Laço 2. E aí aqui no break eu falo laço 2, tá? Aí ele interrompe aquele cara ali. Tá? Deixa eu voltar do jeito que estava aqui. Externo. Ok?